Boa noite, sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o sexto livro, que se intitula Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritos, onde nós colocamos a gravação toda terça, logo após o estudo ao vivo, por volta de 21h30. Pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se gostarem, curtam os vídeos para que o estudo possa ser divulgado para outros que se interessem pelo assunto. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial para a nossa tarefa da noite de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para pedir que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio, que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo de hoje, e assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, vamos começar um capítulo, hoje capítulo 14, mas é a história que a gente já conhece. Vou fazer um resuminho aqui, porque essa história apareceu no capítulo 5. Então, para a gente entender bem, mais ou menos, lembrar mais ou menos de que história é, né? Vou fazer um resuminho. Então, é o estudo 24, capítulo 14. Nefasta planificação desarticulada. Parte um. Então, o Miranda vai falar que eles estavam nas tarefas habituais quando Felinto foi lá ter com eles em nome da irmã emerenciana. Tratava-se de Lício, que se encontrava em grande desespero e lhe endereçara angustiada rogativa de socorro. Então, estava em prece lá. Então, o resumo é o seguinte: o Lício é aquele rapaz transexual que, na infância, com a idade entre 10 e 13 anos, ele morava com o tio, irmão da mãe dele, que seduziu ele nessa idade. Então ele foi um adolescente com profunda dor moral. Foi aí agora com a idade que ele está, não lembro bem se é 20 e poucos anos, ele foi procurar ajuda no centro da Emerenciana. Então foi atendido e está recebendo auxílio à distância, com transmissão de coragem, equilíbrio moral, isso eles colocam aqui que ele estava recebendo. Ele está agora, continua sob uma forte obsessão. Ele vive num conflito, vivia pior ainda antes, mas agora ele vive num conflito entre o ódio e o amor, a culpa e a vergonha pela situação com o tio, né? Que ele amou na infância e que depois esse tio se casou e teve filhos. Então vamos agora para o capítulo de hoje, que é a Emerenciana pediu a cooperação possível, falando com Bezerra, assinalando o momento que ia visitá-lo. Então ela falou que precisava do doutor Bezerra para que eles fossem ajudar lá, né? E ele concordou e anotou o endereço, interessante, né, que ele anota o endereço, e prometeu que estariam presentes à hora convencionada. Informou-nos o doutor Bezerra. Aí ele vai explicar agora, o doutor Bezerra vai falar com ele. Não tenho dúvida de que se trata de hábil cilada dos adversários do jovem, interessados em mantê-lo enredado na problemática atormentadora que o constringe. Em casos de gravidade como este, os espíritos envolvidos na vingança, quando se percebem em perigo, pressentindo a interrupção ou mesmo a impossibilidade de levarem adiante o programa infeliz, tomam decisão desesperada, criando situação difícil, ante a qual a vítima, pressionada, entrega-se-lhes em totalidade, permitindo-lhes prosseguir na exploração vampirizadora e até mesmo induzi-lo à fuga alucinada pelo suicídio. Então o obsessor vai lá, pressiona, cria situações onde a vítima vai acabar se perturbando, né? E se entrega, e aí, pior ainda, se mantém ali para a exploração vampirizadora. Ou até chega ao suicídio. Então, Bezerra fala, desde já, pensemos no caro Lício com simpatia, transmitindo-lhe irradiações de coragem e bom ânimo. Então, eles tinham que, agora, nesse momento, a partir desse momento, ficar com esses pensamentos. E o Miranda fala, a partir de então,
Realmente interessados na renovação e paz do pupilo, ligamo-nos em pensamento ao seu dilema, infundindo-lhe resistência e valor moral. Aí eu acho que o Almiranda é o próprio Bezerra que fala, porque continua o Bezerra falando aqui. Se os homens, em geral, nos seus momentos de testemunho, se detivessem na oração, as dores maiores se furtariam. Não há apelo honesto dirigido a Deus por meio da oração que fique sem conveniente resposta. É certo que todos gostaríamos de obter ajuda, conforme pensamos ser o melhor, embora tal não ocorra. A resposta nos chega de maneira própria para a necessidade, ensejando-nos coragem e fé até o momento da libertação. A oração, de forma alguma, evita o sofrimento ou anula as dívidas. Se o fizesse, desorganizaria o equilíbrio das leis. Não obstante, propicia os meios para que se possa suportar a conjuntura, tornando-a menos penosa, em face do robustecimento do ânimo e das resistências morais. Ocorre, no entanto, quase sempre o inverso. O desespero, a revolta, o pessimismo, a amargura se associam e agitam ou bloqueiam as áreas do raciocínio, e o ser tomba na teia do acontecimento. Vinculando-nos psiquicamente à sua ansiedade, que rogava ajuda, pude percebê-lo inquieto e necessitado. Então, o Miranda está falando que já se vinculou a ele psicamente, né, rogando por ele também, pedindo por ele, e senti que ele rogou ajuda, ou seja, fez a prece, ele estava sentindo o Lício, Lício, né? O nome dele é Lício. Inquieto e necessitado. Com essa disposição favorável, né, que estava ali abrindo a brecha com a oração, chegado o momento, rumamos à direção do lar. Eram 18 horas e a família exultava, menos, naturalmente, o rapaz. A razão dos júbilos era a presença do doutor Nicomedes, senhora e dois filhos, irmão da genitora de Lício, portanto, seu tio, já conhecido nosso. Haviam chegado lá menos de meia hora. A viagem, pelo inesperado, surpreendeu a todos. A sala de refeições, enquanto eram servidos refrescos e canapés, o familiar comentava. Então, N, quando bota N, é o Nicomedes, é o tio, tá? Ele falava: Foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Ideia, decisão e viagem. Subitamente fomos vitimados pela saudade e fui tomado pelo desejo de descansar alguns dias, proporcionando à esposa e filhos as alegrias da capital. Todos se contentaram com a ideia e, assim, preferimos surpreendê-los. Esperamos que não desagademos ou venhamos a criar qualquer dificuldade. Afinal, os velhos amores são os que devem prevalecer. Grifando as palavras, olhou para o sobrinho, que ruborizou, enquanto os conflitos lhe assomavam ao íntimo. E aí vai agora começar o Ilício pensando qual a razão de tanto tormento, que estava prestes a explodir, quase em contínuo desespero, né? Ele pensando, detestava aquele homem que o enredara em cipoais de desequilíbrio quando o corrompera na adolescência. Ele o amava estranhadamente. Sabia avaliar o significado dos sentimentos díspares. Percebia também que a estranha flama do passado continuava ardendo nas emoções do tio, sem dúvida atormentado também. Ali, o Lício estava por duas razões, ele pensando, né? Devia familiar, evitando qualquer suspeição desnecessária, e curiosidade. Curiosidade, sim, para conhecer as próprias débeis resistências e avaliar o que se passava com o outro. Temia, no entanto, aquele inesperado reencontro. Por isso, desde que chegara a notícia, à última hora da viagem dos familiares, apelara para Deus, evocando a benfeitora que lhe prometera apoio e aguardando os acontecimentos que se dariam. Então foi quando ele fez a oração, a prece, e a eminência recebeu e foi pedir ajuda para o Bezerra, né? Ulício exudava de emoção e padecia de arritmia cardíaca decorrente da ansiedade. A irmã emerenciana, doutor Bezerra, Felinto e nós acompanhamos a conversação ainda por mais um pouco. Aí a irmã do médico lá, do tio dele, pergunta: Quais são os planos do cara humano? E ele respondeu com cinismo disfarçado: Bem, pretendo pedir à irmã que, dentro das suas possibilidades, seja cicerone da esposa e das crianças. Eu pretendo fazer algumas visitas profissionais
e confio que Lício, como antigamente, possa me acompanhar. Será possível, sobrinho? E sorriu com prazer. O jovem gaguejou um pouco, buscando uma desculpa. Irmã Emericianda acudiu com uma intuição e passou a auxiliá-lo no raciocínio. Aí Ulício fala: antigamente eu era muito ignorante, um tanto irresponsável, dispondo de tempo em demasia. Não sei se os meus atuais compromissos me permitirão. E aí o tio fala: está diferente, revidou com alguma mordacidade. Cresceu bastante, sim. No entanto, creio que permanece o mesmo, com seus valores e necessidades. Para ser honesto, devo acrescentar que meu caro Lício constituiu um fator decisório para a viagem. Afinal, as grandes afeições não morrem com o tempo. E o Lício falou, respondeu, telementalizado pela benfeitura, né? É verdade. Alteram-se os valores, crescem as aspirações e a criatura, preservando suas conquistas, transfere-se para outros anseios. Respeito e estimo o tio, como é do seu conhecimento, e terei prazer, dentro das circunstâncias possíveis, de ser-lhe útil durante a sua estada e da querida família, que também respeito em nossa casa. E o tio fala: confio nisso, espero que o demonstre. Concluiu com um sorriso sardônico, que é sarcástico com irônico, né? Que significa. Enquanto se desenrolava o diálogo, percebi, Miranda falando, né, que Dr. Nicomedes estava também sob a injunção espiritual do verdugo de Lício, ou seja, o obsessor do Lício agora passou a influenciar o tio, né? Que se utilizava ele se utilizava da fraqueza moral desse tio a fim de criar uma situação insustentável. Lúbrico, que é impúdico, né, sensual e vulgar, ele inspirava desejos sórdidos no homem inescrupuloso, que voltava aos dias idos de insensatez, com quase descontrole emocional. Estava influenciando a mente do tio e ele querendo voltar àqueles tempos de insensatez. O tio, sentindo-se delicadamente repelido, mais se lhe acentuaram os desejos obscenos, por pouco não desequilibrando. O tio pensou com certo triunfo: eu te pegarei, nem que me arrisque a um grave dano, não me escaparás. Quero-te e te terei. Não sou de desistir da luta, quando meu interesse está em jogo. Ainda mais agora que te reencontro. Deve ser alguém que lhe tomou o meu lugar. Lutaremos. O obsessor dominava-o quase completamente, acoplando-se-lhe aos centros de forças com toda a pujança do desejo irrefreável. A mãe de Lício levou os familiares aos aposentos, que aprontaram tanto apressadamente, pedindo desculpas pelas falhas, e informou que o jantar seria servido às 20 horas, dando-lhes tempo para se refrescarem, descansando da viagem. O jovem permaneceu aturdido, embora sentisse a influência salutar que lhe propiciara a nobre mentora. Só que a fraqueza moral e o hábito irregular que ele já tinha lhe impunham falsa necessidade emocional, né? Que lhe impunham essa falsa necessidade emocional, atormentavam-no. Temia ficar a sós com o tio e não sabia o que fazer. Em vez de buscar a inspiração pela prece, como fizera antes, desarmado de uma formação religiosa equilibrada, correu ao quarto e entregou-se às recordações. A presença do homem perturbador arrancava do seu arquivo de lembranças os acontecimentos que lhe pareciam venturosos e que agora temia se repetissem, não obstante, inconscientemente os desejasse. A luta contra qualquer vício é difícil, em razão dos prazeres que se lhe atribuem, dando acesso à sua repetição, embora exista o desejo, não muito forte, de libertar-se. Porque estivesse abrindo brecha mental, que a instrutora receava, esta mais se lhe acercou e falou-lhe enérgica: reaja, meu filho. O que não é correto tem que ser evitado. Preencha o espaço mental com outras ideias. Você pediu auxílio e aqui estamos. Porque já estava ali pensando, né, lembrando do tempo, e já estava se envolvendo. A memória, no entanto, dele, com essas lembranças, enriquecido pelas lembranças que agora lhe pareciam agradáveis, bloqueava o registro do pensamento superior. Então ele agora não estava escutando Emerenciano. A mentora pediu ao Dr. Bezerra que interferisse com a sua sabedoria e experiência, ao que ele concordou. E aí ele fala: nesse momento, não devendo violentar-lhe o livre-arbítrio,
A única medida apaziguadora e oportuna será um ligeiro sono. Aí ele acercou-se do leito, no qual Lício se recostava, e aplicou-lhe energias relaxadoras, que, adicionadas ao desgaste emocional dos momentos vividos, passaram um efeito quase imediato. Dirigidas ao centro cerebral e solar, acalmaram-lhe a mente e as emoções inferiores, entorpecendo o jovem que, minutos depois, era desdobrado espiritualmente pelo médico abnegado. Despertando além do corpo, apesar de envolto nos fluidos anestesiantes, foi entregue à mentora, que lhe explicou com energia e clareza. Você tem que reagir às propostas vulgares do seu tio. Cercam-no perigos graves e uma trama cruel os envolve a ambos, desejando arruiná-los, sem qualquer alternativa de impedimento, exceto de sua parte. O seu parente está gravemente enfermo, possuído por uma força dominadora e má, que o vai utilizar contra você. É necessário toda a vigilância e decidida atitude contrária aos seus propósitos. Ele tem planos para esta noite que você deve interditar. Use paciência e vigor, não se permitindo sonhos e ilusões que logo se converterão em pesadelo. Reaja, pois, com todo o seu empenho. Por enquanto, descanse e deixe-se conduzir pelas mãos de Deus. Durma. Víamos, aí o Miranda fala que ele via o espírito adormecer enquanto o corpo ressonava. Aí o Miranda pergunta para o Bezerra como receberá ele a orientação da mentora. E o Bezerra fala, ele se recordará de um sonho algo confuso, no qual se misturarão os próprios desejos vulgares e as advertências, experimentando o singular receio do outro. O diálogo, aí continuou o tempo, né? O diálogo ao lanche despertou, porém, no senhor Ânzio, pai do jovem, uma desagradável sensação. Então, na hora do lanche, que ele ficou falando aquelas coisas, que o tio falou aquelas coisas, ele sentiu uma situação desagradável. Surpreendeu-se com a linguagem que o cunhado utilizara na conversa em relação ao filho, e, sem poder explicar-se, sentiu um estranho mal-estar. Não tinha como confirmar as suspeitas que, desde há algum tempo, envolviam a figura do jovem. Estranhava-lhe o comportamento, as preferências e mesmo a exteriorização psíquica. Então, ele já desconfiava que o rapaz, né, tivesse outros gostos, então ele já estava meio assim, com aí o tio falando aquilo, ele sentia-se atônito e infeliz. Indagara-lhe mais de uma vez, o pai para o filho, né, pela razão do estado que o dominava, não encontrando aparente explicação lógica. Nada dissera à esposa, poupando-a a preocupações evitáveis. Não obstante, aquele diálogo despertara-lhe atenção negativamente. Enquanto meditava, o mesmo perturbador, ou seja, o obsessor do Lício, que telementalizava o hóspede recém-chegado, passava agora a insuflar pensamentos torpes no chefe do lar, que foi, a pouco e pouco, sendo tomado por maus presságios e desconforto íntimo. A trama se delineava mais sórdida e perigosa do que eu próprio poderia imaginar a princípio, isso é o Miranda falando, né? Detectando a mensageira emereciana pedir auxílio do mentor. Transitando entre o hóspede e o dono do lar, o obsessor mantinha a teia grotesca do mal, a cada um invigilante, propondo diferente rumo mental. Então, agora eu vou vou mostrar aqui os comentários, que então, em relação a essa situação que o Lício, que quando estava em grande desespero, ele endereçou uma rogativa de socorro para a emerenciana. Então, vou passar para o anexo, para que a gente possa acompanhar aqui o texto melhor. Esse anexo vai trazer mais uma vez, mais alguns textos sobre oração, para a gente ver como é que, você vê que ele chamou ali, como é que foi o pedido foi atendido. Aí é uma indicação do site do Consolador, o artigo é no ato de orar. A prece é o traço de união entre a terra e o céu. Esse texto é de Leda Maria Flaboreia, e a referência dela é Joana de Anjos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Aí ela fez esse texto aqui bem resumidinho, vou trazer também um resumo. Então ela fala que a benfeitura espiritual Joana de Anjos lembra que, como as criaturas nem sempre soubessem manter a vinculação com as fontes da vida, Jesus sugeriu a oração.
que se constitui numa ponte vibratória de fácil construção por todo aquele que deseje realmente a vitória sobre os sofrimentos e anele pelo bem-estar pleno. No livro Evangelho, não, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, Joana Condivaldo, ela vai falar que a oração é a emanação do pensamento bem direcionado, rico em conteúdos vibratórios, que se expande até sincronizar-se com ondas semelhantes. A prece nos coloca, portanto, em relação mental com o ser a quem nos dirigimos. Quando voltada para o amor e o bem, dilui energias negativas e renova as forças morais daquele que ora, promovendo alterações na paisagem mental e orgânica, através de processos delicados de modificação da atmosfera psíquica na qual a pessoa se encontra. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é ela que conduz esse pensamento, ampliando-o ao infinito. Então, quando o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente de energia se estabelece de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Assim, a força dessa corrente vai depender da energia do pensamento e da vontade de quem ora. É dessa forma que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Também é assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas sugestões, boas ou mais, né, vindo de espíritos inferiores seriam mais sugestões, e que as relações se estabelecem entre os próprios encarnados. É importante lembrar, ainda que a prece possa exercer ação direta e positiva, ela está sempre sujeita à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas e único que pode dar eficácia à sua ação. Ensina-nos o Evangelho que a prece tem por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Daí a necessidade de prestar uma atenção ao que pedimos, pois existe uma diferença entre querer, merecer e o precisar. Então, merecer, deixa eu até grifar, é para lembrar que a gente já comentou que esse merecimento, ele é de acordo com o que a gente obtém de acordo com algo que você, um fruto que você semeou. Não é, merece porque tem alguém que indicou, né, algum padrinho como a gente conhece aqui no nossos, né, aqui na crosta terrestre, o merecimento que se fala aí no Espiritismo é um conceito ele é importante para o desenvolvimento espiritual. Então, no caso, merecimento é quando a pessoa teve obtenção de algo devido a uma causa anterior, como um fruto que semeou. O mérito é o resultado do esforço próprio, de uma ação positiva ou de um comportamento exemplar que gera um reconhecimento. Então, assim, o merecimento vem resultado de uma causa anterior, de ações passadas, num processo natural, né? Por exemplo, uma doença, ela é consequência de hábitos desfavoráveis, né? E várias coisas que a pessoa não cuida da saúde, vem a doença. Então, isso aí é uma consequência. Aí, o caso do merecimento, ele impulsiona o aprendizado, a evolução, mostrando a necessidade de corrigir os erros e desenvolver as virtudes para um futuro mais próspero, né? E o mérito é o resultado do esforço consciente e positivo, de um comportamento exemplar que vai gerar um reconhecimento. Então, a pessoa vai se esforça, por exemplo, para ter uma promoção no trabalho, por um bom desempenho, né? Então, ele está ligado diretamente com a lei do progresso. Deixa eu passar agora, passar para o... Tá, então ele estava aqui no merecer e precisar. A oração não modifica as leis estabelecidas. Cabe a nós sermos absolutamente honestos e coerentes ao nos dirigirmos a Deus nas nossas preces. O homem, sendo responsável pelos seus atos, enfrentará sempre no caminho as consequências das escolhas infelizes que fizer. A oração para o homem, que tem vontade real de superar suas dificuldades, sustenta-o, direciona-o para acertar um novo caminho, dá-lhe mais segurança para vencer os obstáculos e equipa-o com alegria e vigor para não desanimar diante dos obstáculos. Assim, quando qualquer um de nós resolve mudar suas atitudes e decide pedir ajuda, conseguimos nos libertar dos grilhões do orgulho, do egoísmo, e por aí vão as nossas chagas morais e nos colocamos receptivos ao auxílio do mais alto.
O Espiritismo faculta-nos compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento. Seja quando o ser a quem oramos atende o nosso apelo, ou seja quando o nosso pensamento se eleva até ele. O poder da prece está no pensamento, sabemos hoje, e não depende das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se orar em qualquer lugar, qualquer hora, a sós ou com outras pessoas. O lugar e tempo só depende das circunstâncias que possam favorecer esse recolhimento. Podemos conceber facilmente que a ação da prece tem por finalidade atrair a ajuda dos bons espíritos e pedir-lhes força para resistirmos aos maus pensamentos. E, por nos atenderem nisto, dizem os espíritos superiores que não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que pode nos causar mal. Não atrapalham em nada os desígnios divinos, nem suspendem o curso das leis, ao orientarem o nosso livre-arbítrio. Mas mas o fazem sem que o percebamos, de maneira oculta, para não prejudicar a nossa vontade. Então nós temos que estar abertos a receber, né? Temos que estar dóceis a esses conselhos, é aberto para receber esses pensamentos, porque se a gente fizer como o Ulisses estava fazendo ali, né? Primeiro ele pediu ajuda, depois ele se entregou, ficar lembrando, a lembrança caindo naqueles pensamentos inferiores, aí já não escutou e mereciana. Então, daí a gente vê que nós temos que estar com isso nessa conexão sem vacilar. Deus quer que assim seja para que tenhamos responsabilidade dos nossos atos e para nos deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. Mesmo reduzida essas proporções, a prece dá imenso resultado. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus e rejeitar para si mesmo a sua assistência, e para os outros o bem que se poderia fazer. Assim pensando, pensando na responsabilidade que temos diante das leis divinas, conseguimos compreender a advertência do Mestre a nos solicitar vigilância e oração na nossa vida diária. Vigilância aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, palavras e ações. E oração, buscando o amparo, a força, discernimento para resistirmos às tentações. São ambos, vigilância e oração, escudos protetores do nosso caminhar seguro rumo ao Pai. Então, trouxe aqui até uns slides do estudo que eu fiz sobre vigilância e oração. Para que a nossa prece tenha efeito duradouro e nosso benefício, precisamos ter responsabilidade de uma vivência cristã. Precisamos agir como cristão, ter conduta cristã, para que a nossa prece alcance o alto e crie comunhão com o Pai Celeste. Não basta somente orar. No livro Coragem, Emmanuel, no capítulo 24, que chama Oração e Atenção, ele fala: ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos a resposta de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto, às vezes, de momento, pareçam contra nós. Terminando aqui, no livro de Palavras da Vida Eterna, Emmanuel também vai falar no capítulo 3, se chama Evitando a Tentação aqui. Orar não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, que, da inércia, cai na cegueira. Vibra com a vida que estua, sublime, ao redor de ti, e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Esta é a mais alta forma de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Então, aqui eu terminando esses comentários,
Deixa eu ver aqui. Agora vamos passar para os comentários de vocês. Esse texto do Emmanuel é perfeito, porque quando nós fazemos a prece, os, a, a, a espiritualidade, Deus, eles mandam para a gente uma série de sinais, uma série de auxílios que a gente também tem que estar atento, porque assim, não é que você vai fazer uma oração, estalar um dedo e tudo vai se resolver. Não, os espíritos o que que fazem? Eles trazem para você auxílios para você solucionar o problema. Porque o problema, muitas vezes, ele faz parte da sua trajetória de evolução. Mas Jesus não disse que ele nos aliviaria o sofrimento, né? O peso. Então, é nesse sentido. Então, quando nós fazemos a oração, nós temos que ficar atentos ao nosso redor, ao que tudo vai chegando para a gente de orientação, como disse no texto, né? A inspiração vem com um amigo, uma palavra amiga, né? Um auxílio mesmo material que chega, que você acha que é do nada, mas que faz parte daquele quadro, né? Aquele conjunto de atitudes, né? Vindas da espiritualidade. Então, a oração, a gente precisa entender, não é um milagre, porque não vai acontecer dessa forma. Mas os bons espíritos, eles vão trazer para a gente, inclusive, inspirações para a solução de um problema que, a princípio, a gente acha impossível de resolver. Então, a gente tem que confiar em Deus, confiar em Jesus, em nossas orações, pedirmos, porque eles estão atentos aos nossos apelos, né? E se a gente tiver com um coração puro, né, para fazer essas preces com um coração puro, com o objetivo puro, o objetivo, né, tem que ser um objetivo justo, um objetivo cristão, não pode ser um objetivo, né, vil, né? Porque às vezes a gente o Haroldo Dutra fez uma palestra uma vez em que ele falava disso, né, que existiam as orações por exemplo, aquela pessoa fora da lei que pede para que aquele assalto que ele vai praticar dê certo, não vai acontecer, né, porque o objetivo não é puro, né? Então a gente tem que estar ali com o coração aberto, o coração puro, com a nossa fé ali radiante, para que as coisas cheguem para a gente, as soluções cheguem para a gente, né? E a oração também do agradecimento, né? A gente tem que ser grato, tem que agradecer pela orientação que trouxe para a gente uma solução, né? E é uma experiência única, porque eu, por exemplo, tive essas experiências iniciais aí pelo conselho da minha amiga Sultânia, e eu tive uma experiência muito legal, porque eu confiei e eu fiz as minhas orações com fervor e as coisas foram se resolvendo através desses atos, né, dos bons espíritos. Então, realmente é um grande poder quando a gente está com o coração aberto, puro, é um grande poder a oração. E aí também tem um combo, né? Que é como, a gente, né, como fala, não basta somente orar. Então, assim, quando a pessoa está querendo mesmo ajuda e está ali empenhada, por exemplo, o caso desse menino aí, tu vê que ele estava querendo, pediu ajuda, né, coisa e tal. Então, ele estava tão envolvido naquela hora que tinha feito a oração. Aí depois ele ficou lá meio fora do ar, mas assim, você vê que a influência dos benfeitores foi tão intensa que o Dr. Bezerra conseguiu fazer ele adormecer. Assim, ele estava ali acordadinho, daqui a pouco ele conseguiu, porque ele já estava sensível, né? Já tinha feito a oração, estava ali caindo, deixando cair um pouquinho a vibração dele, mas estava ali sensível. Então, o que a gente vê aqui, que fala também aqui, não, quando fala que para que a nossa prece tenha efeito duradouro, que você fez a peça, está recebendo ali.
o benefício, né, duradouro, você tem que ter responsabilidade de uma vivência cristã. Então não basta somente orar. Aí nós temos que modificar a nossa psicosfera para que a gente possa continuar recebendo ajuda. Porque você pede, vai lá, recebe alguma ajuda, daqui a pouco, pum, cai no erro, fica lá com pensamentos negativos de novo. Aí, lógico, o pessoal deixa por tua conta. Eles não podem mexer no nosso livre-arbítrio. Porque a Carla falou, eles vão mandar para a gente ajuda, mas não, nunca mexendo no nosso livre-arbítrio. Então, assim, vão, tenta ajudar, aí você vai, cai de novo. Então, essas caídas, nós temos que ser a conduta cristã sempre. Aí, o caso que o meu Emmanuel fala ali, nesse livro Coragem também, ele fala, você, como a cara comentou, você vai receber de alguma maneira uma resposta, mas tem que ficar atento. Porque às vezes a resposta vem, tem até uma historinha que o pessoal conta, que o cara pede ajuda, eu não vou lembrar ela completa, mas quem conhece vai lembrar que ele está lá no lugar, já está, me lembro se era uma inundação, e vai pedindo ajuda, começa a chegar um monte de ajuda que Jesus manda para ele, vem barco, vem pessoal com corda e tudo, e ele nada, estava esperando que Jesus ia mandar ajuda, e no final ele não conseguiu, porque ele mesmo não estava atento, a gente tem que ficar atento, porque pode vir de qualquer maneira, a gente abre, olha um livro numa vitrine, ou você abre um livro numa página, como a gente costuma fazer muitas vezes, né? Abrir o Evangelho, vai lá, tem ali um consolo para o coração, ou uma mensagem para você ficar calma, espera, aguarda. Então, nisso, uma palavra, uma frase orientadora, ou uma advertência, vem lá colocado, olha bem, olha o orgulho, aí você fala, puxa, mas será que eu não estou vendo? Aí você começa a ficar pensando, realmente sempre vem e fala, por alguém ou por intermédio de alguma coisa vai ter um aviso para você, fica esperto. E ele fala também aqui, continua Emmanuel nesse mesmo livro, na Coragem, ele fala que Deus nos atende constantemente. Só que nós temos que aceitar as respostas de Deus. Reconhecendo que essa resposta do alto são sempre nosso favor, porque tem muitas vezes que ele vem a resposta, mas não é do jeito que a gente queria, e aí, tipo, tô esperando o negócio sair direito, o negócio vai lá e não sai. Vamos botar aqui um exemplo, tipo, uma causa na justiça. Estava tudo indo muito bem pelo caminho, daqui a pouco o negócio dá para trás. Ah, peraí, você fez as orações. A resposta é com certeza no seu favor, porque o que você está fazendo na sua parte ali é porque aquilo ali nesse momento não é para ser. Então, a pessoa não pode ficar revoltada. Muitos, né, às vezes ficam revoltados porque não veio do jeito que você queria, né? E sempre vem o mesmo recado, gente, que a gente já falou 500 vezes aqui. Sempre com isso tudo, além da oração, da gente estar tentando se esforçar, faz algum trabalho no bem. Coloca aqui, vai e trabalha. Trabalha, sempre o trabalho, qualquer trabalho no bem, porque nisso você já forma uma barreira ao seu redor de energias que podem te atingir, porque você estando fazendo bem para o próximo, tentando ajudar e tudo, você também está recebendo. Você vai, como ele fala aqui, dilatar as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. A gente ajuda os outros, né? Parece até que a gente está com interesse. Mas, no final das contas, volta para a gente mesmo essa proteção. Porque quem está fazendo de coração, né? Trabalhando e se esforçando, a pessoa vem e aí fala, isso é a mais alta forma de vigiar e orar para não cair em tentação. Além de você não cair em tentação, você ainda fica protegido, né? Então, esses alertas que a gente vê aqui são muito importantes. É, no que está falando do texto aqui, por enquanto, nós estamos vendo que a trama está se armando, né? O... Passei para o final aqui, mexi no texto, peraí, um minutinho. Deixa eu voltar. Tá se armando e a Emericiana já tinha percebido, porque ela estava entendendo o que o obsessor estava querendo. O obsessor agora, já que ele viu que o Ulisses vai procurar ajuda, né? E ele está vendo que ele não vai se dar bem agora nessa situação, ele está usando desespero. Então ele estava armando uma situação para poder colocar o tio, deve ter influenciado o tio para ir para lá, o sobrinho e o pai agora, os três numa situação que a gente vai ver mas aqui agora na continuação do texto, que eles vão tentar ajudar. Não se mexe no livre-arbítrio, porque eles estão pensando, conversou com ele lá, fez ele dormir e falou: olha aqui, só depende de você. Para, porque você está deixando, né? Cai a vibração, levanta, e aí vai continuando o texto aqui agora. Ninguém quer falar mais nada, comentar nada mais para a gente continuar o texto. Penso, tipo, uma dúvida, né? Claro. Que eu li um pouquinho mais adiantado no capítulo, né? A intenção do obsessor é desencarnar tanto o Lício
quanto o tio, né? Então, por Se eu não me causa do desespero, que até então engano. Isso. ele não estava fazendo tudo correndo. Daí, de repente, ele fica curtindo aquilo ali, vê o garoto sofrer e coisa e tal. Eu E acho aí, que, mas eu tenho uma dúvida a respeito claro, disso. Que, por exemplo, né, tem o obsessor ali influenciando e tem o livre-arbítrio deles dois, né? Então, eu acho que assim, as duas coisas contam, né? O obsessor também vai responder se conseguir o que ele quer, né? com certeza. E eles falam que Não é só o livre-arbítrio dos dois, não, né? e o obsessor também. O livro é bem do obsessor também, né, meu? Que sabe que ele está de lá e também está pensando o que ele quer fazer ou não. Lógico que é um espírito desequilibrado, completamente Uhum. é, perturbado. Então, assim, Base. ele não Uhum. podemos pensar em nada. O menino também está desequilibrado, o tio está completamente perturbado, está todo mundo caindo na mesma energia. Aí, essa Uhum. situação, pelo menino ter pedido ajuda, ele está conseguindo ajuda. Porque se ele deixa cair em tudo, a obsessão se instala e tudo isso a gente sabe. Quem é o principal responsável? É o próprio espírito que deixa atrair a Aham. obsessão. Não, lógico que É. a história está lá para trás, né? A história vai Uhum. aparecer no outro capítulo, não sei qual ainda, que vai aparecer que por que que ele tem, o obsessor tem tanto ódio dele, mas não justifica. Justifica nessa existência. O que que esse espírito do menino que se sente, né, um transexual, que ele está fazendo para se melhorar? Já que ele deixou-se cair, porque ele sabe que essas coisas que ele se caiu, que ele caiu ali no vício, né? Ele já contou no outro capítulo, a gente viu, caiu no vício do sexo perturbado e tudo. Ele sabe que isso não é correto para ele. Então ele foi pedir ajuda, que você vê que ele não tem formação religiosa, falou aqui nesse capítulo. Então não teve, a Uhum. família não ensinou a rezar, a fazer nada. Então, por isso, na hora do desespero, ele esqueceu que eu tinha pedido ajuda merecendo, e aí, em vez de ficar rezando mais uma vez para manter a sua vibração Vibração. positivo ali, bloqueando, protegido, ele foi caindo nas lembranças, começou a, de repente, né, quem sabe, até caindo ali, era a conversa mesmo, estava indo cair no papo do lobo mal. Então ele, na verdade, já estava baixando a vibração. Aí qualquer coisa vai chegando. Isso tudo é a Uhum. gente que, entendeu? Por isso que a gente tem que estar sempre atento. Ele, no caso, estava caindo a vibração. Agora vamos ver como é que eles vão fazer, porque se ele está com essa ajuda, pedindo ajuda, e ele está Bezerra de Menezes, o Felinto, é Mereciana, o Bacana. Miranda, eles estão ali envolvidos, que não é à toa, né? Aí já tem firmaram um compromisso com o rapaz. E eles também não é nada, claro que o Bezerra e a Emericiana já conhecem a história toda, né? Eles estão lá de cima, Uhum. sabendo o que está acontecendo, por que que o obsessor faz isso, porque ele sempre usando o quê? O amor, né? Então a gente sabe que não é da maneira que a gente vê a situação, a história existe outra história por E eles trás. já devem ter comprometimentos de outras vidas, né? Sim, Para estar mas com associando essa certeza. obsessão toda, né? Isso com certeza a história existe, né? Aí nós vamos descobrir a história mais pra frente. Uhum. Então é isso. Então vou continuar aqui com esse texto, que Beleza. hoje a gente não vai acabar o capítulo. Não, acho que a gente vai acabar. A gente vai acabar esse capítulo, só que esse capítulo acaba no suspense. Mas vamos ver que até onde a gente consegue depois comentar. Vou botar o resto do texto. Então aí a gente fez o nosso. Falei do anexo. Aí o doutor Nicomedes, que é o tio, sentindo-se ferido no amor próprio, porque sentiu que o menino não dá mais do jeito que era, né? Enquanto a esposa se banhava, ele saiu sorrateiramente e foi ao quarto do sobrinho. Porque a porta estivesse entreaberta, adentrou-se e trancou-a por dentro, acercando-se do moço adormecido. Se adormeceu, ele ainda está dormindo ainda. A cabeleira encaracolada, que lhe adornava o rosto pálido e bem traçado, dava-lhe um certo ar serafim, né? Que produziu maior impressão sensual no visitante inescrupuloso. Este detinha-se a contemplá-lo, embevecido, enquanto a mente, irrigada pelos propósitos inferiores, tornava-o mais servil. Ia oscular, beijar a face do sobrinho, quando a irmã emereciana ordenou: Lício, acorde! E o rapaz assustou-se e despertou, sendo tomado por um outro choque, vendo o tio que se preparava para afagá-lo. Aí ele acorda, exclamou lívido: Tive um pesadelo. E quando recobrou a lucidez, ele indagou: O que faz aqui? Enlouqueceu? E aí, agora eu vou fazer o diálogo, né? O tio fala: Sim, encontro-me desarvorado por sua culpa. Aí ele: Deus meu, o que se passa? Temos que sair para conversar imediatamente. Eu não posso, estou sentindo-me mal.
Falaremos então aqui. Não, não é possível, dê-me tempo. Hoje, sem falta, nunca o esqueci. Você me pertence, ou há alguém entre nós. Aí eu disse, mas eu não sou propriedade de ninguém, eu sou gente livre. Você escolheu a sua vida e eu tenho direito à minha. Aí, não dessa forma, recusando-me. Sou o mau perdedor e não cedo com facilidade. Você tem me atormentado por todos esses anos, até que, não suportando mais, vim intempestivamente. E sua esposa, ele saturei-me dela. Arrependo-me amargamente de ter me consorciado. E as crianças, sim, amo-as. O que, no entanto, me acontece nesses últimos dias leva-me ao tresvario. Não sei o que será de nós dois, caso você prossiga nessa hostilidade para comigo. Pude esquecer-me de tal forma que tudo se lhe apagou na memória? Amo! As resistências do moço estavam no final, acometido por um tremor nervoso, e abrir a alma dorida quando a mentora lhe tocou o centro cerebral, de forma que se recordasse do sonho, e disse-lhe mais uma vez: liberte-se, meu filho, agora! Aclarada a memória para a lembrança da advertência recebida, respondeu comovido: tenha piedade de mim, eu sou um frangalho humano. Se mantém algum sentimento de afeto por mim, ajude-me na minha libertação. Não me empurre para baixo. Necessito de alguém que me levante. Temo uma tragédia. Por favor, socorra-me. Instigado pela própria volúpia inferior e pelo obsessor que a ele se imantava, incitando-lhe os desejos subalternos, redarguiu o insensível tio. Sou esse amigo, sim, e o levantarei para mim. Levá-lo-ei daqui por algum tempo até que você se refaça. Mas o perigo não reside aqui, acaba de chegar, é você. Ele não o deixarei, você não me fará de bobo. Após o jantar, sairemos e acertaremos tudo com calma, está bem? E beijou-lhe o rosto, afastando-se, antegozando a falsa vitória. O senhor Anzio, que é o pai do Ulisses, né? Teleconduzido pelo terrível e o inimigo, quer dizer, o obsessor já foi lá no pai dele e começou a influenciar ele e teleconduziu esse inimigo desencarnado da sua família e dirigiu ele para o andar superior, onde ficavam os dormitórios. E surpreendeu o cunhado saindo do quarto de Lício. Em outras circunstâncias, o fato não despertaria atenção. Naquelas, no entanto, teve um terrível efeito. O cavalheiro sentiu um descontrole emocional ante a ideia que lhe passou pelo cérebro, quase o fulminando. Teve o impulso de interrogar o hóspede, mas dominou-se. Entrou então abruptamente no quarto do filho e, vendo-o desfigurado, a chorar, indagou com surda revolta: que se está passando nessa casa? Qual a razão para essas lágrimas? Para que um homem chore, a razão deve ser muito forte. Que fazia seu tio aqui? Lício aturdiu-se mais, olhou o pai, másculo e dominador. Como gostaria de poder abrir-lhe a alma, encarcerada nos conflitos cruéis. Sabia, entretanto, que ele jamais o entenderia. Em face do clima de descontrole emocional, quis dizer-lhe do próprio sofrimento, pedir-lhe amparo, conselhos. Quando ia responder indagações, a irmã emericiana quase o incorporou, levando-o a dizer: Titio percebeu que eu passava mal e veio saber do que se tratava, desejando ajudar-me, conforme fazia no passado. E o que você tem? Ele, não sei, papai, sinto-me febril, indisposto, pressentindo uma grande desgraça que eu não consigo captar qual ou onde acontecerá. Eu estou muito inquieto, ajude-me. Havia tal angústia na voz e na face que o pai se desarmou da ira, libertando-se do consultor espiritual. Então, eu deixei bem frisado aqui. Quando o pai se desarma da ira, aí também se desligou da influência espiritual, ou seja, ele caiu no coração dele o sentimento de pai. E aí o outro não consegue mais fazer influenciar. Olha como é que nossos sentimentos são super importantes nesse momento, nossas emoções, nossos sentimentos são importantes, né? Aí o pai sentou-se na cama e indagou com bondade: desde quando, meu filho, você está assim? A irmã emereciana começou a estimular a circulação do lício, aumentando-lhe a temperatura e o rubor na face, que agora se apresentava avemeada, porque ele falou que estava se sentindo febril, né? Aí ela começou a fazer com que ele ficasse de aparência febril mesmo, febril mesmo. Aí o lício responde: não sei, respondeu arfando. Periodicamente isso me assalta, nunca, todavia, tão forte como hoje. E aí o pai, meio desconfiado, falou: seria a presença do seu tio? Interrogou o pai com habilidade.
Aí ele tá, o Ulisses, ainda influenciado pela Mereciana, fala de forma alguma. O titio e família dão-nos muito prazer com a sua presença, não é verdade? Aí o pai anuiu com a cabeça, sentindo-se constrangido pelas ideias que agasalhara, afligindo. Então ele pensou, poxa, eu pensei em besteira, né? O benfeitor envolveu, no caso agora o bezerro, envolvendo o pai em vibrações de ternura e o levou a abraçar o filho, justificando-se. Desculpem por não ser o pai que deveria. O trabalho e a luta diária que me entreguei endureceram meus sentimentos e fizeram-me esquecer que, mais que importante que os bens materiais que proporcionam conforto, está o amor dos filhos, da esposa, a felicidade da família. Tentarei mudar. Agora descanse, a fim de, renovado, descer para o jantar. Aí a Merenciana fala: Louvado seja Deus, disse feliz. A primeira batalha está ganha, ela falando ainda. A minha preocupação era com o plano elaborado pelo adversário, que lhe pude captar. Então ela sabia o plano que ele estava, né? Ele planejava levar o senhor Ânzio a seguir o filho e o cunhado após juntar, arrumando o palco para um crime hediondo. Agora, ela já sabia, ela pensou nisso, né? Agora ela falou: teremos tempo de aplicar os nossos métodos no atendimento aos implicados nessa trama complexa. Logo mais, com o apoio do querido mentor, daremos prosseguimento ao serviço de assistência a eles dirigido. Então ela vai, fica tranquila com a situação nesse momento e já está organizando uma assistência para continuação, lógico, na madrugada com eles de desdobramento. O tempo urgia, já eram 19 horas e 30 minutos. A irmã Emericiana agradeceu a cooperação eficiente de Dr. Bezerra e despediu-se. Este informou que nos demoraríamos um pouco mais com o dedicado Felinto para qualquer emergência, porque o Bezerra já estava sacando ali, lógico, uma continuação das histórias. O inimigo, que é o obsessor, furibundo, vendo-se fracassar no tentame de envolver o Sr. Anzo, voltou-se totalmente para o Dr. Nicomedes, a quem aderiu psiquicamente, incitando-lhe os instintos primitivos já em descontrole. Porque se sabia descoberto, que ele se sabia que tinha descoberto ele na obsessão lá com o Ulício, desde a visita do enfermo à irmã Emereciana, o obsessor estabelecera um plano nefasto para interromper-lhe a vida física, rapidamente, levando o pai à desdita e ceifando igualmente a existência do tio Leviano, a quem também detestava. Então, o obsessor não detestava só o Ulício, também detestava o tio. Já vê que a história está todo mundo envolvido aí. Só que então ele rapidamente teve que inventar uma coisa, ia juntar o pai para seguir os dois, e aí o pai ia matar os dois, né? Porque ia encontrar os dois ali. Ah, então vai continuar aqui contando a história. Pretendia levá-los, o tio, né? Pretendia levá-los a uma casa de encontros fortuitos na área do sexo desvairado, conduzido também um genitor, que os surpreenderia na vulgaridade, descarregando toda a ira na recuperação do nome das famílias dessa maneira enxovalhada. Ou seja, ele ia matar os dois, né? Carregaria uma arma, uma coisa assim, ia matar o tio e o filho, o cunhado e o filho, que, por causa de manter o nome da família, tal seria o preço que a insensatez deveria pagar. Mas o plano dele, nesse caso, foi por água abaixo. Então, a providencial busca, dias antes, foi acontecer dias antes, gente, do jovem pedindo socorro lá com a Emericiana. E a sua prece ardente alteraram, pelo menos no momento, a tragédia em delineamento. O jantar transcorreu quase em normalidade, em face da gritaria das crianças e a alegria da anfitriã e da cunhada. O senhor Ânzio refizera-se, voltando à serenidade e conversando com naturalidade com o hóspede. Lício prosseguia com a face rubra pela temperatura que lhe fora alterada pela sábia instrutora. Então ela botou, resumindo, ela botou ele com febre, né? Terminada a refeição, em clima de cordialidade, Dr. Nicomedes pediu licença para dar uma rápida volta de carro pela Avenida Oceânica. A gente sabe que essas histórias geralmente são no Rio de Janeiro, então essa aqui também é mais uma que foi feita no Rio, na Avenida Oceânica, a fim de aspirar o oxigênio da noite. E muito habilmente acrescentou: se o meu sobrinho puder me acompanhar, ficarei grato. Tanto tempo não venho à capital que me surpreenderei com as alterações do trânsito. Assim, necessitaria pelo menos hoje de um auxiliar. Será possível? Aí o Ulisses responde: eu creio que estou doente, pois me encontro febril. Talvez amanhã. E a mãe dele, Dona Constância, no entanto, interveio, estimulando.
Ora, filho, você tem estado triste e cismarento nesses últimos dias. O passeio lhe fará bem. Além disso, será útil ao seu tio. E o pai dele, agora renovado, completou: Eu estou de acordo. Um passeio pela orla marítima é algo de muito bom gosto. Far-lhe bem, meu filho. Aí o doutor Nicodemos concluiu, sem dissimular a alegria: Não, não demoraremos, pretendo deitar de cedo. Ainda os encontraremos despertos. Vamos, garoto. Segurou o sobrinho pelo braço. Desceram a garagem e ganharam a rua. E o Bezerra falou: Sigamos-los e os acompanhemos com objetivos superiores, prontos para impedir algum disparate de consequências imprevisíveis. Então, eles vão seguir os dois e vão ficar ali acompanhando, né, a conversa deles dois. E agora nós vamos para os comentários, continuando ainda em relação à história de rogar ajuda, esse vínculo psíquico que se é criado, né? Então, é isso aqui já é o Laud que comentou, eu vou até colocar um pedacinho do vídeo dele. Ele fala essa influência que foi se tornando cada vez mais intensa, até que o Bezerra conseguiu fazer o jovem adormecer, né? E aí vem um alerta, que é necessário que possamos manter o nosso vínculo mental, orando, agradecendo, pedindo e realizando trabalhos no bem, fazendo com que as horas vazias não encontrem campo vibratório na nossa existência, mantendo as nossas horas úteis para impedir que criemos conexão, canais de comunicação com as múltiplas influências deletérias do planeta. Então, desses milhares, né, que dirá bilhões de irmãos desequilibrados e que estão nessas faixas inferiores, a gente tem que estar sempre nessa conexão com o Pai. Devemos lembrar que temos uma fonte inesgotável de energias salutares, benfazejas e amorosas à nossa disposição, em qualquer momento da nossa vida, especialmente nos momentos de dores e sofrimento. Agora eu vou botar só uns 4 minutinhos do vídeo e depois a gente já termina e a gente conversa. Deixa eu colocar aqui o vídeo. Não, peraí que eu tenho que primeiro botar aqui o share sound. Dividiu. Tá a fala. O som tá bom. Não sei se vai aparecer propaganda, se apareceu abaixo. Vamos lá. Incapaz de poder perceber. Como o estudo vem para que nós possamos atentar sobre as nossas existências, num processo modelar, para que nós possamos avaliar as nossas dores, os nossos sofrimentos, dentro do nosso complexo familiar em que vivemos, a grande mensagem é sobre as questões, não somente dessas influências positivas e negativas, mas também do mundo onde estamos vivendo, desses vínculos entre as mensagens dos encarnados, como hoje nós podemos estar seguindo, acompanhando o dia a dia de diversas almas que estão vivendo na Terra, projetando a sua intimidade, nos apresentando os seus relatos, muitas vezes exaltando a sua personalidade com fatos reais e irreais criados, mas que de uma maneira impactam a minha existência, eu começo a me criar vínculos de uma forma que eu me mantenho vinculado a essas personalidades psiquicamente, fazendo com que eu também usufrua dessas ansiedades, eu também crie desejos e necessidades para a minha existência graças aos vínculos que eu começo a formatar na minha vida. E isso cada vez mais vai estimulando justamente os problemas que todos nós temos do passado, dos problemas que viemos justamente reencarnar para o nosso progresso individual, aonde essas entidades que podem estar causando algum tipo de vibração deletéria para nos estimular à queda, encontre a brecha, encontre um caminho vibratório, não somente agora percebendo as nossas energias e desejos, mas ganhando corpo para justamente conseguir penetrar formas de pensamento, estimulando planejamentos como se fossem daí pequenas desculpas. Racionalizamos um processo para criar uma desculpa de algo que nós acreditamos justamente para mergulharmos novamente
naquela água dos prazeres imediatistas que sabemos que podem levar à nossa queda futura. Sabemos, mas criamos as desculpas para tentar justamente se sentir, eu trabalho tanto, eu estou tão cansado, realmente, e vamos criando mecanismos para acreditar naquele desvio de conduta, porque perdemos a capacidade de manter a campainha alerta e, naquele momento grave, recorrermos ao recurso infalível, como nos coloca o benfeitor, que é a nossa prece, que é a oração, para podermos atentar a um processo de voltar um chamamento e recorrer ao bálsamo das influências positivas para rompermos os padrões mentais, reconectarmos em um processo existencial dos deveres, da ética, da moral. Nós que estamos despertando no processo aonde a religiosidade nos liga ao Criador, o conhecimento que a doutrina espírita nos gera na asa da intelectualidade para avançarmos a nossa moralidade, sustentarmos através de uma fé firme, racional, a enfrentar essas percepções, a enfrentar esses tormentos e poder, conforme os prazeres começarem a estremecer a carne, cairmos de joelhos. A orarmos de uma maneira ainda mais intensa, a entendermos a mensagem de Paulo quando afirmava que mesmo com os joelhos desconjuntados, mesmo que os prazeres, mesmo que a carne seja exigente, mesmo que as fraquezas da carne, como Jesus dizia no Getsemane, vir bater na nossa existência, que possamos ter o espírito forte no momento decisivo para que a nossa existência não caia novamente nas mesmas pedras de tropeço que iniciamos a nossa jornada. Quando identificado o problema como o jovem já sabia dos seus Desligar aqui. Eu não consigo desligar. Pronto. Então, aí passou o texto, né? Ele complementou aí algumas coisas que eu falei. Agora terminamos o texto deste capítulo, na próxima, essa primeira parte, né? Agora, o que que acontece? O texto do capítulo terminou. A parte 2 que eu ainda vou assistir também, que eu não assisti, eu vou ver o que que eles vão colocar. E aí vamos ver como é que a gente vai conduzir no próximo estudo, se a gente consegue trazer bastante comentários realmente para o estudo, ou então já vou começar um pouquinho da continuação da historinha, né? Que essa historinha continua no capítulo que vem, o capítulo 15. Então agora vamos lá os comentários e as dúvidas. Eu tenho um comentário, mas é uma dúvida que até fico assim um pouco constrangida de perguntar isso, né? Eu já entendi que a questão aí da pedofilia, mas eu talvez para frente se esclareça se havia nesse rapaz um desconforto com a questão da homossexualidade também. Isso eu não consegui entender se era alguma coisa por aí ou se no capítulo mais para frente isso vai aparecer, porque isso me deixou na dúvida mesmo. Se havia isso, parece que o pai, me pareceu que o pai percebia alguma coisa ou desconfiava, não sei. Eu realmente fiquei, não ficou claro para mim. Agora, se não é para aparecer agora, você diz que aí eu seguro minha dúvida. Não, na verdade, o que acontece? Quando contou a história dele desde novo, a gente já vê que uma criança, 10 anos, né, gente? 10 anos é criança. Sei isso que eu tenho dois netos. E uma criança sendo influenciada dessa maneira, o que que acontece? Inclusive, como você falou, o pai desconfiava. Desde pequeno, já com esse tipo de condicionamento, de comportamento, sendo, né, um relacionamento afetivo com o tio, ele já estava, inclusive, com essa tendência naturalmente, seria uma coisa natural. O que vai Não acontecer, necessariamente. mas o Normalmente que vai existem muitos acontecer, por exemplo, casos eu em posso que falar que isso todo. não é Não, assim.
Não, então, pode, não tem, né? Não é necessariamente, mas ele teve esse aí já é uma coisa que é uma influência bem grande. Agora, lógico que a gente vai ver depois pra frente, não tem nenhum segredo, já aparece, que ele, lógico, teve relacionamento com o tio, em outra existência. E, pelo que a gente também tem de vários outros estudos, e vários livros, inclusive o livro dos Espíritos, não sei se eu vou acabar trazendo, deve ser no próximo capítulo, essa questão que ele era. No caso, não sei se foi na anterior, na encarnação anterior, lógico que ele era a mulher do tio, ou do, não sei lá se é do obsessor, eu não me lembro mais. Mas ele era um espírito feminino que encarnou agora, entendeu? Depois que foi feminino, encarnou agora, e tinha esse amor grande. Agora eu não me lembro mais, que eu já li o livro todo novamente, mas aí a história tem o obsessor e tem o tio. Então, um dos dois ali era casado, não sei se roubou a mulher do outro, o que que aconteceu. Mas ele era a figura feminina. Então, o que que acontece? Ele já vem com isso muito forte no psiquismo dele, né? Daí encontra as pessoas, quer dizer, a pessoa que tinha envolvimento. Eram para os dois sublimarem a situação. Era para os dois passarem por isso, se formar um amor fraterno ali. Tio com sobrinho, os dois entenderem. Aquilo ali, todo, não é só para os dois, não, gente. Isso é para todos nós. O objetivo da nossa reencarnação é aprender a amar. Amar fraternamente. A gente amar que somos todos irmãos. Então, era para os dois terem suplantado, superado isso aí. Lógico que você não deu conta, gente. Eu uso sempre essa expressão. Não deu conta. Então, se a tua prova você vem no corpo feminino, mas você tá, ou no corpo masculino, você estava muito forte ainda com o psiquismo feminino, veio no masculino, você tem a prova do masculino. Várias coisas que o sexo masculino vai te trazer para você materialmente exercer. Mas se você não der conta, não deu conta. Ué, foi a prova, não deu para poder nessa prova, Mas assim, entendeu? o menino não tinha muita escolha, né? Não, mas Na aí que infância, tá. ele não tinha escolha. Mas e aí a influência tendo do tio. Então, esses níveis. Então, eu tô falando, ele não tinha escolha de se relacionar ou não com o Era tio, uma, era porque uma, essas coisas sempre são impostas, né? uma influência grande. De várias formas. Nós não temos como julgar, né, e analisar e nada dessa história, porque essas coisas são mais profundas ainda. Esse tipo de julgamento a gente não consegue alcançar, mas a gente Porque consegue, partiu do tio, né? O tio a que gente era o consegue adulto entender que o que tio podia influenciou. segurar Lógico. essa questão. Foi o maior responsável, porque ele era um adulto e estava com Claro, né? claro. Isso a gente Para mim, o único responsável. nisso tudo aí, lógico, ele que Nessa questão assim direta, né? Porque é, tem a história pregressa, né? então, Aí, mas aí também tem o espírito, né? Ele, né, a criança, a gente vê, era uma criancinha, mas a gente sabe que é uma criança, mas é um espírito. Então, o espírito, ele veio para aquela, vamos dizer, que eu já falei de novo, é mais uma prova. Aí, se ele tivesse aquela, vamos dizer, um pouquinho de maturidade espiritual para aguentar aquilo, ele poderia ficar repelindo o tipo, mas ele também, o amor era grande. Então, no caso, cria, a gente não pode criança julgar. é outra Não história. pode É julgar. outra Não história. podemos julgar nem condenar. Não Não, temos eu julgo o o tio, mínimo. sim, O mínimo completamente. nós não podemos julgar. A gente não tem Completamente. capacidade de fazer isso. Julgo ele, Agora, o vamos ver tio se a Glória, é muito culpado. vamos ver se a Glória traz algum esclarecimento. Vamos lá, Glória, fala. Pois é. É, o, pelo que o pai falou, ele não dava atenção à família, né? Então, o menino, ele já não tinha afeto. A mãe provavelmente estava envolvida nos trabalhos da casa, porque a gente sabe bem o quanto a época, né? Porque agora a gente tem máquina de lavar, micro-ondas, não sei o quê, mas era no tanque, no fogão. A mãe devia estar envolvida também com os afazeres dela. Então, o menino era carente, na minha opinião, tá, gente? Era carente de afeto. Chegou o tio, que provavelmente claro, provavelmente não, ele tinha um certo imã, né? Imã, maravilhoso, carinhoso, e vai por aí, ele conquistou o garoto, no sentido da inocência do menino, porque o afeto deles deveria ser realmente um amor, mas um amor de tio e sobrinho, não um amor de marido e mulher ou qualquer outra coisa. Então, realmente, o menino foi vítima. Nessa
nessa situação até agora ele foi vítima. O tio realmente não fez o que tinha que fazer. E o pai e a mãe foram omissos Exatamente. também, porque é muito bom, ele está com o titio, a gente tem que ter muito cuidado com criança, né? Você que tem neto, por isso, porque normalmente os abusos são de parentes, né? Provavelmente, é isso. Você falou agora, eu lembrei do capítulo quando conta a história que ele, o Miranda, acho que a Miranda fala, que eles foram displicentes em relação a deixar o tio ficar com o menino. Então já falou logo de cara, falou que eles foram invigilantes, alguma palavra assim, lembrei desse no capítulo. E outra coisa, como você comentou, foi muito bem comentado, ele não tinha uma identificação masculina, ele não tinha o pai, não era o pai, aquele pai autoritário, macho, como ele falou. Então o pai não foi aquele pai que veio, conversou. Antigamente, a gente sabe, né, gente? Ó, eu sou da geração 60 a mais, aí o povo todo 60 a mais sabe que pai não era de ficar conversando com o filho. Tá? E a mãe, como a Glória falou, ficava o dia inteiro trabalhando. A gente se virava para poder catar um afetozinho, um abraçozinho ali. Eu não fui criada com abraços nem beijos, e né, tudo bem, nem por isso fiquei tão desequilibrada, mas a nossa geração era uma geração que os pais, eles tinham outro, a grande maioria, tá, gente? Tô generalizando. Eles tinham um outro comportamento. O pai era pai, chegava, trazia o dinheiro para casa, minha mãe ficava em casa, cuidando, limpando a casa o dia inteiro, e aí era aquela outra, uma outra estrutura de família. Não estou falando que era ruim, tá? Não entendo assim. Também aí temos estruturas hoje em dia que também são desequilibradas tanto. Só que, como a Glória lembrou bem, temos que ter cuidado. Então, se foi uma falta de vigilância, foi realmente para deixar para lá, porque era o garoto carente, não tinha uma identificação com um pai, uma personalidade masculina, para ele poder se basear e ter uma atitude, inclusive, naquela época, acabar ensinando a ser macho, né? Macho não chora. Tu vê que ele foi lá agora no quarto, o garoto tem um rapaz, o homem tá chorando por quê, né? É a primeira coisa que ele fala. Então já sei, lógico que foi criado daquela maneira que a gente hoje em dia, todo mundo comenta no Instagram, tudo quanto é vídeo aparece o tipo de criação que tinha, né? E que muitos ainda têm, tá? Não para falar que essa geração de agora não tem, não, que tem uma galera aí que pensa parecido, mas de qualquer maneira, é todo um complexo. Agora, além do mais, não sei se vocês estão reparando que é uma coisa que eu vejo muito acontecer e quase não se fala, mas aí está colocado. Essa criança, com 10 anos, já era obsediada. Muitas crianças, hoje em dia, então, também tem vários casos que eles já vêm com a obsessão. O obsessor só não se mexe muito quando a criança é pequenininha, porque ele deixa passar um tempinho. Agora, quando começa a aparecer 10 anos, 11 anos, 12 anos, aí começa a surgir, aquele espírito começa a brotar. Aí eles começam a fazer as ligações, porque o espírito vem com o que ele tem. Então, criança ainda está muito influenciada, dizem, né, que também vem muita influência do plano espiritual, ela está muito ligada ali, tanto que ela fala algumas coisas que a pessoa não entende, mas ela tem uma certa proteção. Na verdade, é que ela, quando começa a pegar a adolescência, aí já está começando a ficar por conta do espírito. E ele era uma criança obsediada. Tá? Até que ponto isso? Tem um livro da Sueli Calda Schubert que tem obsessão em crianças. Até que ponto isso vai causar problemas ou não? Até que ponto isso? A gente não tem, gente. Olha, a gente conversa, a gente está aqui estudando esse livro. Só que esse livro aprofundado, ele vai muito mais além. Eu vejo em função de outras coisas que eu também estudo. Vai muito mais além desse raciocínio. Não podemos generalizar, não pode achar que foi por causa disso, disso, daquilo. Foi um conjunto de fatores que acabou dando essa situação. Uma criança obsediada, um tio obsediado também, eu acho que ele também não está. Ele é só desequilibrado mentalmente, só o pedófilo. Não é, claro que ele tem. Esse obsessor está com isso, mas com certeza, e vai aparecer, não lembro mais, mas vai aparecer a turma envolvida na história toda. Então, assim, isso tudo é um complexo, e muito complexo, a gente não tem como analisar nem como julgar ninguém. Agora, lógico que no quadro que nós estamos analisando agora, um adulto pega uma criança, é lógico que esse adulto está completamente errado. Né? Isso aí não tem que a gente falar, não, tadinho, ele sofreu problemas de a criação dele. Não, ele está completamente errado. Ele não poderia nunca ter feito isso com o sobrinho. Né? Kátia, fala. Levantou a mão? Eu texto também. Peraí. Não, esse.
nesse aspecto de obsessão, né? Essa semana eu soube de um caso assim de uma amiga de duas irmãs, né? Uma menina de 6 anos e a irmã de 3 anos. Disse que a menina de 6 anos brigam, mas brigam. Diz que é uma coisa terrível. E que a mais velha fala assim: eu vou te enfiar a mão. Diz que fala cada coisa tenebrosa para a garota de 3 anos. E diz que assim, a família inteira está no psicólogo. Pai, mãe, as duas meninas e tem um nenenzinho de 1 ano, né? Quando eu soube dessa história, eu fiquei assim, gente, eu não acredito. Isso aí tem que tratar o espiritual também, né? Tem que ir para um. Mas disse que a garota mais velha fala, eu fiquei assim, eu fiquei muda, horrorizada de as coisas que a menina de 6 anos, cara, fala para a irmã. Diz que, sabe, sai daqui que eu vou te arrebentar. Mas fala assim, coisa. Eu falei, meu Deus, eu conheço a mãe dessa menina, né, dessas crianças. Ela é tão assim, tão zen, tão, sabe? Que você não, sei lá, não sei que distúrbio é esse que também tem ali familiar, não sei o que acontece também, que ajuda, né? Mas eu fiquei chocada, muito chocada, né? Eu falei, meu Deus, que coisa, né? Parece, tem Que barra, um desde forte cedo. sintoma aí que que leva a gente a pensar isso mesmo, a obsessão, porque essa É, criança com 6 anos já desse jeito, falando se a mãe nunca falou para ela que vai arrebentar, porque você conhecendo a mãe, tu sabe, porque se sim, a criança repete isso aí, a gente sabe, tá? As frases todas que a mãe pois é, cara, ela fala assim cada coisa ou uma para a cuidadora, não menina, sei, uma mas babá. brigam e Tem que brigam analisar também, assim, né? Às vezes tá com uma babá que pode falar, a gente não sabe. E aí, isso pode ser influência do encarnado, mas também pode ser do pode desencarnado. ser. Se for o Aham. caso, excluir todas as condições de ser realmente uma influência, aí é uma influência de encarnado, uma pessoa que está cuidando e tudo, aí pode partir para um tratamento espiritual, com E disse certeza. que, Já tipo está todo assim, mundo. elas estão brincando, diz que do nada uma não faz o que a outra quer, mas que ela sai assim falando um monte. Já vieram juntas, não é à toa, né? Desafeto aí. Nossa, que loucura. Não, Mas então, é isso. você que tem um conhecimento com eles, fala, olha, depois seria bom vocês procurarem juntos lá, um Pois tratamento é, espiritual, né? a avó, que é minha amiga, né? Uma vez ela falou assim, tenho lido muita coisa sobre a doutrina espírita, né? E ela é católica, sempre foi. E ela chegou uma vez para mim, a gente conversando, ela falou assim, tenho lido muito, até por conta da situação, né? Eu falei assim, É porque mas agora, essa última notícia que eu tive essa semana, eu fiquei assim, chocada, muito chocada. se você puder sugerir, sugere, que eles vai, Pois leva a é, criança para o esse que que alguma. passa também. Não sei se lá E perto. quanto mais cedo, melhor, né? Para começar Lógico, a limpar para essa não coisa toda. desestruturar todo mundo, porque a própria pessoa fala, Sim, não é todo mundo para o psicólogo, então já está ajuda todo já, mundo, né? a É, família inteira, você né? sugere a eles, vai fazer lá porque eu não sei como é que são os centros aí perto de você, né? Que tem se vai lidar só com palestra e passe, o que que vai lidar, dependendo qual é a ajuda, mas o ideal é que faça alguma coisa, inclusive com a criança aí, Aham. levando a criança, né? Então, gente, é isso aí. A gente sabe que essas coisas existem, né? É o que eu falo. Engraçado que tem gente que fala, não vou ficar lendo essas coisas, não. Nunca. Conheço pessoas que são espíritas, mas que não acreditam nesses livros, vai falar assim. Nesses livros inclui todo mundo, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda. Eles acham que tudo isso que eles comentam é coisa que, não, isso é exagero, essas coisas não existem. Bom, eu sempre falo o seguinte: eu, além de assim, ter plena certeza que existe, para mim é uma convicção, eu acho que a gente está lendo aqui, e se a gente chegar lá, do outro lado, e começar a ver isso tudo acontecendo, a gente não vai ter nenhuma surpresa, porque a gente já leu tudo, todas as coisas possíveis. Já estamos sabendo de casos escabrosos, a gente fica aqui com o cabelo em pé. Então, assim, não há problema, a gente vai filtrando, né? Paulo também avisa lá nas cartas de Paulo, você tem que pegar e filtrar o que você retém, né? Como é que é? Não sei, esqueci o ditado, mas retém o que for melhor e
vamos lendo, vamos estudando. Agora, tem momentos que a gente não consegue atingir o porquê, tá? Esse tipo de dúvida que apareceu aqui nesse capítulo fica sempre em função de quem é, quem não é, ou que tá com culpa maior ou não, a gente não tem como responder. E já são 8:55, agora eu acho que a gente tem que fechar, né? Porque mais, se alguém quiser falar uma coisa rapidinho, ainda dá tempo. 2 minutinhos, senão a gente já faz a oração. Tá tranquilo? Carla, pode fazer a oração? Vamos lá. Jesus amado, agradecemos por esse estudo, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos todos nessa congregação de conhecimento, de troca de informações, orientações. Pedimos que abençoe esse estudo e que nós possamos estudar esse e outros livros, como a Sultane falou, que a gente possa que não seja novidade a vida espiritual, graças a esse conhecimento, graças a esses bons espíritos que nos trazem essas histórias tão marcantes. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Que Deus abençoe esse estudo e que nós possamos estar aqui na próxima semana. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Semana que vem estamos aí de novo com mais a continuação da historinha. Vamos ver o que vai dar. Beijo para vocês todos, boa noite. Valeu. Beijo, Obrigado. gente. Boa Boa noite. noite. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau.